Pode. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Maurício Essa, eu tenho 45 anos, parece, né? Bom, eu sou formado em cinema na FAAP. Na minha época eu fiz faculdade de comunicação social, mas você tinha que optar se era publicidade, rádio, TV ou cinema. Eu fiz cinema. Na verdade, a minha vontade de trabalhar no audiovisual foi porque meu pai era publicitário, então desde pequeno, às vezes ele ia fazer algum comercial e eu ia no set de filmagem. Então desde pequeno eu fui em várias filmagens e achava um mundo mágico, aquilo tudo, além de ter gosto muito de ir no cinema. Fui muito no cinema, sempre gostei. Então eu estava em dúvidas entre fazer cinema e jornalismo e acabei fazendo cinema. O meu curso na FAAP foi um curso bem ruim, na verdade, porque na minha época a faculdade estava meio em decadência, estava meio mudando os professores, tarará. Mas mais do que tudo, a faculdade para mim foi uma escola onde por pior que tivesse sido o curso, lá eu tratava sobre esse assunto. Eu via filme, a gente discutia e encontrei e conheci muita gente legal. Então isso foi a coisa mais importante. E desde o início eu comecei a trabalhar com audiovisual, né? Primeiro eu trabalhei numa produtora que chamava Mixon. Eu trabalhei com produção, fui estagiário, tarará. Trabalhei no programa de TV da TV Manchete, chamava Cadeira de Barbeiro. Depois eu comecei a fazer assistente de produção em vários comerciais. E aí eu estava meio de saco cheio de fazer isso, de fazer produção, eu fiz muitos anos. E aí eu fui falar com um cara que chamava Rodrigo Mendes, que era dono de uma produtora que chamava Croma, e ele me deu um estágio de assistente de direção para ele. Ele tinha 2 assistentes na época, e meio que por mágica, em 2 meses, uma das assistentes dele foi ter filho, e o outro desistiu de ser assistente. Eu, como estagiário, virei assistente do cara, que era um cara que filmava um monte de publicidade, um monte de comerciais, e na marra eu tive que aprender um monte de coisa. Isso eu estava acabando de tinha acabado de me formar, né? Eu pulei uma coisa, na verdade. Quando eu me formei, foi uma coisa muito louca. Na FAP, o trabalho de conclusão de curso era fazer um curta, né? A gente fez um curta, meu grupo e tal. E quando eu me formei foi o ano que o nosso finado presidente Fernando Collor acabou com o Embrafilme, que era o órgão de cinema no Brasil na época. Então o ano que eu me formei foi produzido exatamente nenhum filme no Brasil. Imagina você se formar em cinema e olha a sua perspectiva. Nenhum filme produzido no Brasil. Então não tinha trabalho no cinema. Então realmente eu tive que continuar na publicidade. Fui trabalhar com esse Eudorico, aprendi muita coisa com ele, porque a Croma era uma produtora enorme, fazia uns comerciais gigantes e tal. E lá eu aprendi, enfim, todo o processo, porque além de ser diretor, ele era fotógrafo também. Então ele meio que me passava um monte de coisa. Trabalhei com um monte de cliente diferente. E aí na Croma também eu comecei a dirigir, porque na época a MTV tinha chegado no Brasil e começaram a rolar os videoclipes. E os videoclipes não tinham grana, eram todos muito baratos, né? Então eles meio, as gravadoras, os artistas, apostavam muito em gente nova, gente a fim de fazer. E eu fui um desses que comecei a dirigir fazendo videoclipe, porque ali eles não podiam escolher. Então começaram a pegar uns caras que estavam afim, que eram jovens, modernos e estavam com tesão de fazer. Então eu fiz muito videoclipe, né, que foi o meu começou a minha carreira como diretor, foi fazendo videoclipe. Na sequência eu também comecei a dirigir publicidade e estou até hoje. Talvez eu seja um dos caras que mais produziu videoclipe no Brasil, fiz mais de 180 clipes, entre eles o Diário de um Detento, Os Racionais, todos os primeiros clipes da Pitty, CPM 22, fiz Marcelo D2, Engenheiros do Havaí, enfim, fiz uma porrada de clipe, até hoje eu faço muita publicidade ainda. E ano passado eu fiz meu primeiro longa-metragem, que foi o Apneia, que foi um processo que demorou quase 5 anos, entre roteiro, conseguir dinheiro e produzir o filme. E agora no fim do ano, começo desse ano, eu fui convidado para ser diretor do filme Carrossel Filme, que é baseado na novela, né, no Carrossel, e foi uma experiência muito doida.
Eu vou arrumar alguma coisa em que eu seja boa de fazer. Come, não dorme. Cris, acorda! O que você tem quando dorme? Tenho apneia do sono. Pelo visto, vocês não fizeram colégio de freira, né? Aquele menino é muito gostoso. Divide ele comigo. Às vezes eu me pergunto, como é que será que os outros me veem? Eu não vou me vender tão fácil assim. Você não confia em mim? Gosto de levar umas boas palmadas. Eu gosto de um bom sexo. Você não acha que tá na hora de se largar esse cara, não? Ó, que não é lugar de menina se divertir não, hein? E pra senhorita? De você eu não quero absolutamente nada. Ah, não, Juliana. Não. Amiga, dormia pros fracos. Sabe como é que é? Todo casal tem problema. Fica comigo. Eu não sei o que eu quero. Cris! Cansada de balada tudo igual. I bought you, I bought her, I bought everybody here. Então, deixa eu falar, você acha que você tá fazendo o quê? Vocês não sabem que essas patricinhas são capazes. Esse lugar tem regras demais, eu canso. A maldita, fantasma, ridícula, odeio você! O que você quer, Cris? Voltar no tempo? Que obrigado. Que isso? Porque você me convenceu a fazer isso, eu não queria. Meu pai me disse pra eu não pegar carona com estranhos. Hoje o cinema no Brasil está vivendo uma coisa muito louca, né? Porque principalmente as comédias, né, que fazem muito sucesso, que estão até competindo com os filmes americanos. Tem bilheteria, tudo, a gente está produzindo filmes muito bons e muito filme está sendo produzido. Hoje eu posso dizer que existe uma pequena indústria, mas existe uma indústria de se produzir cinema no Brasil, né? Então, hoje, para o cara que foi formado, eu me formei em 93, 22 anos depois, temos um mercado de cinema no Brasil. Então, nesses 22 anos, entre eu ter me formado e ter feito 22 anos, eu ter feito meu primeiro longa-metragem dirigido, porque eu trabalhei em outros 2 filmes muito antes, mas enfim, fazendo produção e tal. Mas entre me formar e fazer meu primeiro longa, esses 22 anos, eu aprendi muito trabalhando com publicidade, com videoclipe, e programa de TV e muitas outras coisas. A publicidade, para mim, foi uma escola, porque fazer um comercial de 30 segundos é uma experiência muito legal, porque você tem que ser sintético, você tem que contar uma história em 30 segundos. Então isso foi um ensaio, isso foi uma coisa muito legal como forma de exercer, né? E quando eu cheguei na coisa de contar uma história num filme, numa apneia, que foi um roteiro meu, claro que eu trouxe muito da bagagem da publicidade, de ser sintético às vezes, ou do videoclipe, de ser criativo, de ser rápido para resolver uma cena, uma coisa, mas fazer cinema é uma coisa totalmente diferente disso tudo. Eu trouxe o que eu aprendi, mas fazer cinema é uma coisa que eu ainda estou engatinhando, porque trabalhar com dramaturgia é muito difícil. Eu na verdade não trabalhei na televisão, eu trabalhei com programas que foram feitos por produtoras independentes para televisão. Foi Escadeira de Barbeiro, era produzido por uma produtora independente. Depois eu dirigi um episódio do programa da Bruna Lombardi, que ela tinha. Fiz um programa infantil chamado Turma do Arrepio, que também era uma coisa independente. Eu nunca trabalhei numa emissora, já fiz programas para a TV, né? E hoje também a televisão é um grande mercado, porque tem uma lei que todo o canal, esse monte de canal que tem no canal TV a cabo, todos os canais têm que ter produção nacional. Então eles estão investindo muito em programas de TV, né, atualmente. Então esse é um mercado grande também. Além do cinema que está crescendo, tem a coisa de se produzir séries, programas de TV, que também está muito em alta. Não, eu sou diretor. Eu sou diretor, é que eu gosto, é o meu tesão, mas assim, como eu trabalhei muito tempo em produção, eu sou um diretor que tem muita noção de produção, do que é possível fazer, do que não dá para fazer, do que aquele dinheiro pode comprar, né? Roteiro, para mim, é uma coisa que, enfim, eu ganhei o prêmio de roteiro com a ideia do apneia, na verdade, foi uma sinopse, foi um concurso que você tinha que mandar uma sinopse, e
os mais legais eles davam grana para você escrever o roteiro. Eu ganhei, eu escrevi o roteiro da Apneia, mas eu contei com a ajuda de uma outra roteirista, porque assim, eu não sou escritor. Eu aprendi a escrever esse roteiro, mas eu tô longe de ser um roteirista. Adoro escrever, adoro criar, mas a minha pegada realmente é dirigir. Eu faço um pouco de tudo, mas o que eu gosto é de dirigir, né? Realizar. É muito louco. Ainda mais depois de quase 5 anos que... Imagina o tempo todo porque eu não conseguia captar dinheiro para financiar o filme. Quase desisti de fazer o filme um monte de vezes. E aí, de repente, você tem aquela pré-estreia que tem um monte de convidado para ver o seu filme naquela tela grande. É uma realização, é uma loucura. Mês passado eu fui para Portugal, que ele participou de um festival em Lisboa, o filme. Imagina o filme passando em outro país, pessoas diferentes assistindo. Pessoas rindo em horas diferentes, que as pessoas daqui riam, entendendo a piada diferente, em português, né? Mas foi bem legal. Então, eu acho que quando eu comecei era muito mais difícil, porque era tudo mais caro, era tudo mais inacessível, né? Realmente era mais difícil. Por um lado era mais difícil porque era mais caro. Por outro lado, tinha menos gente fazendo. Hoje tem muita gente fazendo, muita concorrência, mas tem uma coisa que eu costumo dizer que a gente vive hoje uma inclusão digital. Qualquer um pode fazer um filme, pode fazer um clipe da banda do amigo, pode fazer um filminho. Basta ter um celular. Você pode editar no seu computador em casa. Então, assim, eu digo que hoje as pessoas têm toda a ferramenta para fazer. Se não faz, é por preguiça. E eu costumo dizer, cara, não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer, de experimentar. Faça, erre pra caramba, mas faça muito, porque é muito fácil fazer hoje em dia. Tá na nossa mão. Só que todo mundo pode fazer, a concorrência hoje é enorme. Só que assim, eu ainda acho que a experiência faz muita diferença, óbvio, por isso que eu falo, faz, para você adquirir experiência. Faz as coisas mais diferentes do mundo, mas ainda o grande diferencial é a boa ideia. Se você não tem uma boa ideia, você pode fazer, você pode manjar do software, pode ter o computador, a câmera, não sei o quê, você manjar tecnicamente, mas se você não tem uma boa ideia, então a boa ideia ainda é a chave da coisa, né? Então talvez a dificuldade hoje é ter uma boa ideia. Porque tudo já foi feito. Não, nem tudo já foi feito. Tudo dá para ser criado ou recriado, né? Então a gente tem que parar de pensar muito na forma e pensar no conteúdo. Eu acho que a grande dificuldade hoje é as pessoas entenderem que o conteúdo faz a diferença. Cara, tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem o trabalho grande, o trabalho médio, o trabalho pequeno. Mas eu acho que é um mercado muito grande, principalmente agora, que tem o mercado de cinema e o mercado de televisão crescendo demais, né? Eu acho, por exemplo, a publicidade paga muito bem, cinema nem tanto, mas já está melhorando. Eu acho que é um meio muito legal, assim, tem muita possibilidade. E como eu falei, tendo uma boa ideia e sabendo mostrar essa boa ideia, negociar essa boa ideia, tem internet. A inclusão digital se faz nos meios. E você, tem internet para você botar a sua ideia ali, propagar, nas mídias sociais, divulgar. Então, hoje a gente tem a ferramenta. Só tem que pensar. Eu não acho que não tenha profissionais. Tem muito profissional. O que eu acho que parece que as coisas são muito fáceis, sabe? Às vezes até porque o moleque manja de computador, não sei o que, ele acha que sabe tudo. Então essas pessoas hoje em dia, não é todo mundo, mas muita gente está pulando etapas da vida. Não tem que fazer o que eu fiz. Eu fiz faculdade, eu trabalhei, quase 15 anos até começar a dirigir. Tem gente que começa a dirigir em 6 meses. Tá errado, tá certo? É diferente, é um caminho diferente. Eu acho que cada um tem o seu caminho. Talvez hoje as pessoas, às vezes... Mas eu acho que faz parte um pouco da coisa da juventude também, né? De achar que sabe tudo muito rápido, sem saber. Então, talvez seja
isso que você falou de não ter profissionais, né? Porque Uma pessoa assim, qualificada, né, pra saber. Então, tem gente que acha que sabe, mas não tem experiência, então tem que adquirir isso. Não adianta achar que sabe tudo, mas não fez nada. Então é complicado, né? É engraçado, é um mercado muito louco. Cara, a gente ouve falar de tanta história, né? De como as pessoas divulgam diferente as coisas. Eu acho que ainda a grande ideia vai fazer a diferença. E cada vez mais a forma como você mostra a sua ideia, né? As formas criativas. Não tem aquele negócio de fazer vídeo em 6 segundos, como é que chama? Vino, né? E tem um moleque nos Estados Unidos, que tem milhões de seguidores. E aí eu tava lendo uma entrevista com ele falando que ele estava sendo criticado porque, que é um aplicativo ridículo, não sei o quê. Mas ele falando, quem consegue passar uma mensagem incrível em 6 segundos, né? Então, essa é uma revolução, como o Twitter foi, como é o Facebook, o YouTube. Então, não dá para saber o que vai ser daqui para frente. O que eu sei é que cada vez mais a gente tem que pensar maneiras de criar ideias diferentes e mostrar essa ideia de uma forma diferente. Esse é o desafio sempre, né? E mais que tudo, eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender com quem ela quer falar. Por exemplo, não adianta fazer um filme sem querer falar com ninguém. Não adianta fazer um filme para mim mesmo. Eu tenho que fazer um filme para atingir um público, né? E eu preciso entender que público é esse. Como é um artista de música, às vezes eu faço um videoclipe, a primeira pergunta que eu faço pro artista é: mas qual é o seu público? Quem gosta da sua música? Quem você quer atingir? E às vezes os caras não sabem responder isso. Às vezes o cara fala: eu gosto desse tipo de música, eu adoraria que o meu público fosse assim, mas só criança gosta de mim. E aí? Como resolve isso, né? Então, tem umas coisas meio complexas às vezes, né, que a gente tem que entender. Saber falar e com quem a gente quer falar. Como eu aprendi fazendo cinema, quer dizer, estou aprendendo, que às vezes a gente quer botar todas as nossas ideias, tudo que a gente está a fim de fazer no mesmo filme, na mesma peça, no mesmo vídeo. Não. Por exemplo, você está fazendo um vídeo sobre um cara correndo, o que é desse vídeo do cara correndo? É o cara correndo no lugar, como ele está correndo. Não adianta você querer botar outras coisas que não fazem parte disso. Às vezes a gente tem essa tendência a querer botar um monte de outras coisas. Mas para aquele vídeo ficar legal, é simplesmente o cara correndo num lugar incrível e ele correndo com uma expressão incrível. É um exemplo, mas é isso. A gente entender o que é que a gente quer chegar, o que faz parte da nossa ideia. É não fugir disso, né? Tem gente que aonde você vai lançar, para quem você vai divulgar, como que você vai falar com as pessoas, né? Então, o Apneia, que é esse meu filme, ó, o cartaz ali, é um filme que eu não tinha grana para divulgar muito. Então eu falei, vamos trabalhar em mídias sociais. A gente foi nas mídias sociais e tentando entender qual é o público que curtiria esse tipo de filme. E para chegar nesse público, que tipo de comunicação que a gente tinha que fazer. Que tipo de divulgação, que tipo de mensagem que a gente queria passar para o filme e que tipo de mensagem que a gente ia atrair o público, né? Então a gente fazia uns posts meio polêmicos, meio provocador. A gente entendia que é um filme muito para mulher, para menina. Então a gente tentava falar com elas, assim, contar coisas, dar exemplos de meninas que tinham a ver com esse mundo. Foi a forma que a gente fez, assim. Bem ou mal foi o jeito que a gente conseguiu ficar 12 semanas em cartaz, né? Foi legal, foi uma experiência incrível. A Ancine é um órgão regularizador. Eles ajudam a organizar uma coisa, por exemplo, leis de incentivo. Lei de incentivo nada mais é do que um dinheiro que uma empresa tinha que dar para o governo de imposto. Em vez de dar, ela parte desse imposto vai para a cultura. É isso. Mas não é assim que dá. Assim não tem dinheiro. A Ancine às vezes faz uns prêmios com dinheiro que eles conseguiram angariar de imposto e fazem um edital e dão um prêmio para um projeto ou outro. O meu filme foi todo financiado com dinheiro de empresas
que investiram no meu filme através de lei de incentivo. O mercado de produção, às vezes as pessoas acham que é muito fácil fazer cinema, que é muito simples, né? Mas tem muitos detalhes. Quando acaba o filme, que você vê aquela lista de um monte de gente, e são pessoas especializadas, né? Então tem a produção, que é o cara que vai atrás de tudo, que organiza tudo, que faz tudo. Tem o cara que cuida do objeto, tem o diretor de arte, tem o cara que cuida do figurino, tem o fotógrafo que cuida da fotografia, tem os eletricistas que cuidam do equipamento, o cara que faz o movimento, o cara que cuida da câmera, os motoristas, o cara que cuida da alimentação, segurança, tem dublê, depois tem o editor, tem o cara que faz o som, grava o som, tem o cara que faz a música. É muita coisa. Então, assim, um filme, por exemplo, de cinema, varia do tamanho do filme, mas normalmente um filme são 8 semanas de filmagem. Até ter essas 8 semanas de filmagem, os caras ficaram, sei lá, 3 meses produzindo tudo antes dessas 8 semanas de filmagem, ou mais de 3 meses. Depois das 8 semanas de filmagem, o cara vai ficar, às vezes, editando durante 6 meses o filme. Depois que ele editar, ainda vai fazer os efeitos especiais, o som, mais 2, 3, 4 meses. Então, assim, um filme pode durar, às vezes, 1 ano e meio para ficar pronto. E se é um filme que tem muita computação, efeito especial, pode demorar 2 anos. Senhor dos Anéis demora 3 anos para ficar pronto. O Apneia, que é um filme simples, que eu quis fazer rápido, eu comecei a produzir, a produção mesmo, para mandar ver, eu comecei em abril e lancei em novembro. Então eu filmei em maio, editei em junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro eu lancei. Então foi muito rápido, mas foi acelerado, a gente fez tudo muito focado para fazer rápido, né? Mas é muita gente envolvida, é um meio muito doido, assim, tem muita gente de todo tipo, tem gente que é formada em arquitetura, que vem trabalhar em cinema, tem gente que é formada em artes plásticas, tem gente que é formada em computação, tem de tudo, né? Não só pessoas que são formadas em audiovisual ou cinema, né? Tem muita gente que é formada em nada e trabalha com isso. Tem os atores, tem a preparação do ator, tem tanta coisa, né? É um meio muito complexo, mas muito divertido, porque não tem... Eu estou nesse exato momento, eu acabei de fazer um videoclipe, que estou finalizando. Estou acabando de editar o Carrossel, o filme, que a gente vai lançar no meio do ano. E estou escrevendo um filme novo. Eu trabalho muito em casa, hoje eu não sou de nenhuma produtora, eu sou freelancer, então eu trabalho muito aqui em casa. E aí quando me chamam para um trabalho, eu vou lá e faço, vou para outro lugar, é isso. Minha rotina é meio... Eu faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Isso eu acho incrível. Carrossel, o filme, uma super aventura de férias, breve nos cinemas. Em agosto, Carrossel, o filme nos cinemas.